O que será que faz uma guitarra virar uma lenda? Hoje, a gente vai mergulhar na história de um instrumento que é muito mais que só madeira e metal. A gente está falando de uma das guitarras elétricas mais famosas, valiosas e, por que não, misteriosas do mundo, a lendária Greene. Pensa só nisso. Uma guitarra que passou por acidentes em turnês, foi um instrumento principal de lendas do blues britânico e, no final das contas, foi vendida por uma fortuna. Essa é a jornada da Greene. Uma história que tem de tudo: som, sorte e, quem sabe, até um pouquinho de mágica. Então, para a gente entender essa lenda, bora seguir os passos dela. Desde o começo de tudo, passando pelo tal erro mágico que definiu o som dela, até a jornada pelas mãos de mestres como Gary Moore e Kirk Hammett. E no final, vamos tentar responder aquela pergunta, né? O que realmente faz da Greene a Greene? Beleza. Nossa história começa lá em 1959. Para quem curte guitarra sabe, esse ano é tipo sagrado. Mas o mais curioso é que para esta guitarra, o começo de tudo foi surpreendentemente normal. E olha só ela aí, na sua forma original. Uma Gibson Les Paul Standard de 1959, o santo graal das Les Pauls. Se liga nisso: corpo de mogno, tampo de flame maple e, claro, os lendários captadores PAF originais. Uma joia, sem dúvida. Mas o destino dela? Esse era único. Mas a real é essa. Naquela época, ela era só mais uma burst, saindo da fábrica. Uma guitarra incrível? Sim, com certeza. Mas uma entre centenas. Ninguém, mas ninguém mesmo, podia imaginar o que ia acontecer com esse pedaço de madeira. E é aqui, gente, que a história de uma guitarra comum vira uma lenda. Tudo muda quando ela encontra o primeiro dono famoso dela. Peter Green, sabe, o gênio por trás do Fleetwood Mac. E é com ele que acontece um tal de erro mágico que definiu tudo para sempre. Ok, e o grande segredo do som dela tá num detalhe, que tudo indica que foi um acidente de fábrica. O captador do braço, saca? Ele foi instalado com a polaridade magnética invertida. E presta atenção, não é que ele foi só gerado de ponta cabeça. O ímã dele foi colocado ao contrário mesmo. Esse errinho, nossa, criou um som que ninguém nunca tinha ouvido. Tá, mas e aí? Qual a diferença no som? Pensa assim, ó. Uma Les Paul normal, quando a gente liga os dois captadores, tem aquele som cheio, quente, né? A Greene, meu amigo, ela soa como outra guitarra. Um som mais anasalado, cortante, quase com aquele quack que a gente costuma ouvir numa Stratocaster. Bizarro. Um erro que virou a marca registrada dela. E quem quiser ouvir essa voz dela na prática, é fácil. É só dar o play nos clássicos do Fleetwood Mac. Ela tá lá, cravada em hinos como Black Magic Woman, Oh Well, e naquela instrumental incrível The Supernatural. É a Greene pura, definindo o som de uma época. Claro que uma vida na estrada cobra seu preço, né? A Greene, ela colecionou marcas, quedas, concertos, arranhões. A guitarra tem história no corpo. Mas isso não diminuiu o valor dela. Pelo contrário, essas cicatrizes de batalha só deixaram o mito ainda maior. Mas a história não para por aí, nem de longe. Chegam os anos 70 e ela encontra um segundo mestre. Ninguém menos que Gary Moore, aquele virtuoso irlandês. E com ele, a lenda da Greene ia ganhar um capítulo totalmente novo. Nas mãos do Gary Moore, a Greene ganhou outra voz, saca? Ela virou a estrela daquele hitzaço Parisian Walkways e foi a alma da fase blues dele nos anos 90. Foi o Moore que explorou de verdade aquele som choroso, aquele sustain que parece que não acaba nunca, e apresentou a guitarra para uma geração inteira. E aí a história dá mais um salto gigantesco que traz a gente para a era moderna. A guitarra que era ícone do blues rock agora ia parar nas mãos de um deus do metal. Dá para acreditar? Essa linhagem de donos é uma coisa de cinema, sério. Começa com Peter Green, lá em 66. Nos anos 70, vai para o Gary Moore. E aí, pula para 2014, e a Greene vai parar com quem? Kirk Hammett, do Metallica! Uma jornada de quase 50 anos, passando por 3 caras que são lendas absolutas. E quanto custou essa brincadeira? Bom, a estimativa é que o Kirk Hammett pagou por volta de $2 milhões. O valor exato ninguém confirma, mas só esse número já coloca a Greene lá no topo como um dos instrumentos mais caros do mundo. E o mais bacana de tudo é que a história não acabou. A Greene não virou peça de museu, não está guardada num cofre. O Kirk Hammett usa ela direto, em shows, em gravações, com aquele mesmo som do captador invertido. Ele está mantendo a lenda viva, para todo mundo continuar ouvindo.
Então, a gente chega na pergunta de $1 milhão, né? Afinal, o que torna essa guitarra tão especial? Bora tentar entender os ingredientes que criaram esse mito. A receita para essa lenda é tipo uma tempestade perfeita. Primeiro, o ano de fabricação. Uma Burst de 59, o sonho de consumo de qualquer colecionador. Segundo, os donos, ícones da guitarra. Terceiro, aquele som único que nasceu de um erro. E para fechar, o valor dela, que é absurdo tanto na história quanto no dinheiro. No fim das contas, a Granny é muito mais que só uma Les Paul de 59, né? Ela tem personalidade, é quase um personagem, um capítulo gigante na história da música. E a lição que fica é essa aí, né? Ela é a prova viva de que às vezes é o defeito que cria magia.